Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a biomédica Gisele Marcucci. Gisele, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada. Gisele, hoje se fala muito, existem pessoas que têm algumas preocupações na hora de fazer o exame que o médico pediu, em relação a jejum, a questão de tomar líquidos, se pode ou não pode. Isso é comum em laboratório? As pessoas que vão fazer o exame terem esses questionamentos? Sim, porque alguns exames eles necessitam de jejum de 8, 10, 12 horas e alguns exames não necessitam de jejum. Alguns necessitam de jejum absoluto, que seria líquidos e sólidos, e alguns somente de sólidos. Então, o mais correto é que o paciente, estando com a guia na mão, pedido de exames, vá até o laboratório e passe para a gente qual que é o pedido, para a gente ver quais são os exames que foram solicitados e assim a gente informar o paciente o que ele deve fazer. Existe uma variação, então, de tempo? Tem pessoas que falam assim, você tem que comer até 7 horas da noite, depois das 7 você não pode comer mais nada e nem tomar líquido. Tudo vai depender da solicitação de exames. Quais foram os exames, por que foram solicitados. Existem alguns exames que são solicitados para alguns tipos de diagnóstico, outros para outros. Então, dependendo do caso, a gente vai ter que nortear o paciente para que ele faça um tipo de jejum correto para não alterar os exames. Caso a pessoa não cumpra essa determinação, isso pode alterar o exame? Pode. Em muitos casos acontece o seguinte, a pessoa chega até o laboratório, fala que está em jejum, mas na realidade ela ficou uma bala. E achando que isso não iria complicar, interferir em nada. Mas, por exemplo, se ela fizer uma glicose, que deveria ser jejum, uma bala já vai aumentar e muito o resultado. Ou, por exemplo, na semana anterior comeu muita coisa gordurosa, ou comeu um pote de doce, então vai alterar alguns exames, tipo colesterol, triglicérides. E se ela não informar isso pra gente e esse resultado der alto, ela vai com o resultado pro médico alto, e o médico vai pedir para repetir esse exame. Aí, nela fazer o jejum corretamente, o que vai acontecer? O resultado vai baixar. Então, o jejum e a informação que o paciente nos passa é muito importante para que o exame saia de uma forma correta. Medicamento interfere nos exames? As pessoas que tomam remédio controlado, quando vão fazer um exame, elas têm que parar no dia anterior ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, depende. Tem pessoas que não podem parar de tomar o remédio. Então, o melhor é informar para a gente quais são os medicamentos que são tomados, trazer o nome, se a pessoa não guarda o nome, traz o nome anotadinho. Para cada exame, pode ser que dê uma alteração. E existem alguns exames rotineiros que não vão dar alteração. Mas é muito importante que se informe ao laboratório o que está tomando. Para que, por exemplo, num caso de pessoas que têm que afinar o sangue, tomar anticoagulantes, se a gente for fazer alguns exames, eles vão dar alterados. Então, a gente precisa dessa informação para a gente ter a variável do medicamento para a gente concluir esse exame. Quem está tomando antibiótico vai fazer um exame? Também. Muitos casos de infecções, principalmente de urina, as pessoas costumam tomar remédio que tem em casa. Então, às vezes, ela chega no laboratório para fazer uma cultura com antibiograma, urina 1, e ela já está tomando algum tipo de remédio. Muitas vezes, o que acontece? Ele prejudica o crescimento da bactéria, porque a bactéria já está ali sob efeito de um antibiótico. Então, o que deveria crescer, não cresce. Então, prejudica, vai dar um resultado falso negativo, em função do que ela tomou e, de repente, não nos avisou, para que a gente possa informar que tem que ser feito dessa forma, olha, você tem que parar de tomar esse remédio para coletar o exame novamente. Então, assim, é muito importante a informação que o cliente nos traz. No caso dos medicamentos, a pessoa ficar 12 horas sem tomar já é o suficiente ou exige um prazo maior? Depende. Então, no caso, por exemplo, um anticoagulante já não vai continuar alterado mesmo em 12 horas. No caso de um antibiótico, a gente pediria pelo menos 1 ou 2 dias sem tomar. É que depende, cada caso é um caso, por isso tem que ser avaliado caso a caso de cada paciente, com os exames solicitados, com o medicamento que ele está usando, para que a gente analise, olha, esse medicamento ele não é tão forte assim, então 12 horas seria ideal. Não, esse medicamento já é mais forte, então precisaria de um intervalo maior para que não dê uma alteração no resultado.
Então, cada caso é um caso, mas é muito importante que o cliente vá até o laboratório antes de coletar. Olha, eu tenho esses exames para fazer, o que eu tenho que fazer? Qual a preparação que eu tenho que fazer antes? Porque muitas vezes tem algumas preparações que fogem da rotina, né? Então, a gente precisa informar isso ao paciente. No caso, a pessoa vai fazer um exame, acordou no meio da noite com dor de cabeça, tomou analgésico, isso interfere também? Então, depende do exame que ele vai fazer. Um exame de rotina, talvez não, mas para alguns exames mais específicos, talvez iria influenciar no resultado. Mesmo caso do líquido? No caso da água, não influenciaria, tomado pouco, mas digamos assim, um suco de laranja, ele é carboidrato. Se eu fizer uma glicose, ele vai dar aumentado. Então, água, tudo bem, mas cafezinho, suco, nada. Acordar de manhã e tomar 2, 3 copos de água? Não, aí já seria exagero. Dá para tomar um pouquinho de água para não ficar com sede e tudo mais, mas sem exageros. Mas nada mais, somente um pouquinho de água. Isso não influenciaria. Hoje, a variação de número de exames é muito grande, é muito ampla? É, muito grande. A gente tem um número imenso de exames hoje em dia. É que assim, normalmente se pede muito rotina básica, não foge muito. Só quando o cliente às vezes vai fora daqui, por um caso mais específico, aí alguns médicos de algumas áreas, mais especialistas em algumas áreas, eles vão solicitar exames um pouco mais aprofundados. Mas em média, é mais rotina básica que se faz. O que seria a rotina básica do dia a dia? Seria hemograma, urina 1 com cultura antibiograma, os colesteróis, triglicérides, creatinina, TGO, TGP, que são exames de fígado, gama-GT. Então, seria basicamente assim, os mais rotineiros mesmo. Hoje, você percebe que as pessoas têm uma preocupação em alteração dos dos resultados dos exames, seguindo aí à risca essas orientações, tanto dos laboratórios quanto dos médicos, quando vão realizar os exames? Na realidade, as pessoas acabam não entendendo muito o resultado. Muitas das pessoas não entendem mesmo o resultado, então elas não têm muito essa preocupação. Elas têm muito a preocupação, assim, de perguntar pra gente, olha, tá alterado? A gente tá, então vai até seu médico para que ele possa tratar. Então, assim, elas mesmas, muitas vezes não entendem o resultado, então eles não têm esse tipo de preocupação, a não ser que eles já estejam fazendo já em pedido do médico para rever algum resultado que foi alterado. Você falou que muitas vezes não tem essa preocupação com o resultado, mas eu acho que todo mundo que faz exame abre antes o envelope, não entende nada e fica mais nervoso ainda. Normalmente eles têm mania de perguntar pra gente, né? Normalmente eles abrem e acabam voltando, perguntando pra gente ou ligando, meu resultado deu tanto, isso é normal? Então, assim, quando dá alterado, a gente acaba falando pro paciente, olha, procura seu médico, ele precisa tratar, você vai precisar de um tratamento, alguma coisa assim. Mas as pessoas acabam sempre abrindo o resultado antes de levar para o médico e muitas vezes tiram conclusões totalmente erradas do resultado. No caso de alterações muito grandes, já é feito um contato imediato com o paciente? Quando o médico solicita diretamente ao laboratório, fala, vai até o laboratório tal e faz esse exame, então a gente mantém o contato direto com o médico. Quando o resultado, no caso, por exemplo, como eu sou especialista em preventivo, no caso de positivo, eu vou entrar diretamente em contato com o médico que solicitou o exame, que coletou o exame do paciente, para que depois eu passe para o cliente, olha, vai até seu médico, que ele já está sabendo do caso e ele vai te tratar. Porque a maioria das vezes, se você falar para o cliente, ele fica mais nervoso e às vezes acaba fazendo tempestade em um copo d'água também. Então é melhor, às vezes, explicar para o médico já saber do caso, para que a hora que o cliente chegue lá, ele já saiba o que fazer. Tá certo, Gisele. Eu agradeço a participação. Até a próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Conversamos hoje no TV Atende com a biomédica Gisele Marcucci.